Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado de norte a sul do Brasil, e você torcedor do Vasco da Gama que me acompanha, espalhado por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Meus amigos, houve novidade aí com relação ao fornecedor de material esportivo do Vasco da Gama. A gente vai estar exprimindo a nossa opinião com relação a isso. E vamos falar sobre o planejamento para 2020. A gente vai fazer alguns questionamentos. Primeiro, vamos falar do planejamento para 2020. O Vasco está sem dinheiro, mas a gente foi fazer uma busca. Hoje o Vasco tem 40 jogadores no seu plantel. Entre eles, jogadores que estão voltando de empréstimo, jogadores que foram contratados de forma irresponsável com contrato longo e jogadores oriundos das divisões de base que estouraram a idade e que agora são profissionais. Vamos começar pelo gol, para a gente poder ver o exagero e a falta de planejamento. No gol, o Vasco da Gama tem Fernando Miguel, Jordi, Alexander, Gabriel Félix e Lucão. Havia ainda o Raus, que foi emprestado recentemente para o Náutico. Na lateral direita, o Vasco tem Iago Pikachu, Cláudio Vinck, Rafael Galhardo, Rafael Carvalho e Caio Tenório. Na lateral esquerda são 4 atletas: Ramon, Henrique, Alexandre e Coutinho. Zagueiros, o Vasco conta com 7 zagueiros no seu plantel. Sempre lembrando, jogadores que têm contrato com o Vasco da Gama: Leandro Castan, Ricardo Graça, Werley, Breno, Miranda, Ulisses e o Luiz Gustavo, que eu nem lembrava mais dele. Volantes, o Vasco tem 6 volantes: Bruno Gomes, Raul, Marco Júnior, Andrei, William Maranhão e o Lineker. Meias, o Vasco tem 4. Aqueles camisa 10: Bruno César, Gabriel Peck, Dudu e Lucas Santos. Pro ataque, o Vasco tem 5: Marrone, Thales Magno, João Pedro, Vinícius e um tal de Lucas Pordezzoli, lá das divisões de base. O ataque, sempre lembrando, são os jogadores de ponta. Atacantes: Germancano, Ribamar, Thiago Reis, Caio Magno e o Iago, chamado de Caju. Meus irmãos, por que esse trabalho de citar o nome de 40 jogadores? Porque isso é exagero, isso é uma falta de responsabilidade. Um clube que passa por situação financeira desta forma não pode se dar ao luxo de ter 40 atletas. O Vasco está com dificuldade para emprestar muitos jogadores porque são refugos, ninguém quer, e a gente tem que ir ao mercado para poder reforçar. Quando a gente pega aqui os meias do Vasco da Gama, é vergonhoso esses meias do Vasco da Gama: Bruno César, Gabriel Peck, Lucas Santos e Dudu. Meus amigos, não dá. Não dá. O Vasco tem que ir ao mercado, tem que ser ágil.
Hoje já é dia 3, a pré-temporada já começa no dia 8. Eu sei que tem a situação dos salários atrasados, é verdade, mas o Vasco tem que ser ágil aí nessa situação envolvendo reforços. Com relação ao material esportivo, vazou há uns meses atrás aí que a Diadora não permaneceria mais no Vasco da Gama. Com isso, as vendas de camisa do Vasco deu uma estagnada. De forma irresponsável, vazaram essa informação, como se o Vasco da Gama já tivesse fechado com a capa. Hoje, segundo o Net Vasco, surgiu aí a possibilidade da Umbro voltar ao Vasco da Gama a partir do meio do ano. A Umbro já teve 2 passagens pelo Vasco da Gama. É uma empresa que tem facilidades para poder fazer distribuição aqui no Brasil, está investindo em muitos clubes aqui no Brasil, talvez seja a empresa de material esportivo que mais está investindo no mercado brasileiro, acabou de fechar com o Fluminense e a Umbro poderia estar pintando no Vasco da Gama novamente. Agora, a grande questão é, por quanto que ficaria esse contrato? É uma boa marca? É uma boa marca. Mas quanto que o Vasco iria ganhar caso a Umbro fosse fechar? O problema não é o material esportivo em si, mas a distribuição. Atender a demanda do torcedor e do clube Vasco da Gama. E o principal, o pagamento. A gente tem que saber o quanto que vão injetar no Vasco da Gama. Isso é o primordial. Então, meus amigos, a gente vai acompanhar de perto essa situação aí do material esportivo do Vasco. Esse contrato com a Diadora é um contrato horroroso. É um contrato lesa Vasco, feito diante de muita irresponsabilidade. Então tem que ser mudado. Tem que mudar. Agora, por outro lado também, precisamos de um substituto à altura do Vasco da Gama, de acordo com as tradições do Vasco da Gama, e que pague. O lance é dinheiro. Que dê retorno ao Vasco da Gama. Porque sem dúvida nenhuma, independente de qual a marca seja, a partir de maio, o Vasco vai dar retorno, e muito retorno, para esta empresa aí. Valeu, meus amigos. Vasco neles, estamos juntos. Valeu.